Copa do Mundo e Redação Enem 2018. O que tem a ver, hein? Você aí que vai fazer a prova do Enem sabe muito bem, criatura, que uma coisa que o Enem exige demais é o tal do repertório sociocultural. E justamente por isso muitos alunos ficam decorando frases de filósofos e pensadores. Beleza, certinho. Mas muita gente se esquece de uma outra coisa. Você não tem que falar de Aristóteles, de Voltaire, para que a sua redação seja mais bem avaliada. De repente, se você falar de um filme, também fique muito bom. Aliás, se você fala de um filme como Os Vingadores e sabe analisar, sabe fazer uma relação, isso vai parecer muito mais natural porque tem muito mais a ver com a sua realidade, querido aluno. Claro, porque muitas vezes o aluno coloca lá uma frase de Voltaire, mas fica mal colocado, a frase fica mal encaixada. Até porque fica parecendo para quem lê que você só decorou aquela frase e não sabe mais nada daquele autor. Se de repente você fala sobre Copa do Mundo agora de 2018, por exemplo, e faz uma boa relação, você vai impressionar muito mais o corretor, porque ficará parecendo para o corretor que você foi capaz sozinho de estabelecer aquela relação que você colocou, criatura. Sobre Copa do Mundo 2018, eu poderia falar desse assunto em que tipo de proposta, por exemplo? Caso o tema seja, por exemplo, imigração, ficaria muito legal, criatura. Até porque a campeã agora de 2018, a França, tinha entre seus 23 jogadores convocados, 18 que eram descendentes de imigrantes, certo? E desses 18, 2 nasceram na África. Olha que interessante, hein? A importância da imigração para o desenvolvimento do futebol francês. Inclusive, Zidane, que é considerado para alguns o melhor jogador francês de todos os tempos, é descendente de argelinos. É muito importante que você entenda que isso tudo acontece numa França cheia de suas contradições. E é importante entender que essas contradições, esses embates históricos, são importantes para o próprio desenvolvimento do país. A França, berço lá da liberdade, igualdade, fraternidade, berço da democracia moderna, a Revolução Francesa, esse universo de igualdades, é também um universo carregado de alguns preconceitos. E nesse mundo atual, em que a Europa tem recebido diversos imigrantes, é preciso que países como a França repensem a própria ideia de nação, repensem a própria ideia de nacionalismo e de identidade nacional. Por que eu estou dizendo isso para você? Pensa comigo. A França, preste atenção, foi campeã mundial em Copas do Mundo nas últimas décadas. Na verdade, há 20 anos e agora em 2018. E a importância do imigrante para configurar o sucesso da França no futebol acaba sendo uma metáfora, acaba sendo uma forma de repensarmos a importância desses imigrantes na construção de uma nova França. De um lado, uma França mais conservadora, mais xenófoba, uma França que, apesar de ter sido berço da democracia ocidental moderna, apesar disso, rejeita o estrangeiro, preconceituosa, racista, e uma nova França que abraça imigrantes, e muitos imigrantes vindos da África. Preste atenção, muitos imigrantes vindos de antigas colônias africanas, como da Argélia, por exemplo. E é importante entender como que ao longo do século XX, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a França vem mudando a sua relação com as suas ex-colônias. Claro, por diversas razões. Uma delas, necessidade de mão de obra.
Logo depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a França precisava ser reconstruída e foi utilizada mão de obra vinda da África, de antigas colônias africanas. A partir de um determinado momento, por exemplo, quem nascesse na Argélia, mesmo que fosse dali mesmo, argelino, passava a ter nacionalidade francesa. Hoje, Paris, por exemplo, é uma metrópole extremamente miscigenada. Quem é o francês típico? Quem é o francês de verdade? O que significa ser francês? Veja só, falar da vitória da França na Copa do Mundo de 2018 significa falar da importância do imigrante na construção da força nacional. Da força nacional. Tema que pode aparecer, por exemplo, relacionado ao Brasil. A quantidade de imigrantes venezuelanos que tem entrado no Brasil. De que forma o Brasil pode utilizar essa nova população, as experiências dessa população, para formar uma nação brasileira ainda mais forte. Beleza? Assunto importante esse aí, hein, criatura? É importante refletir sobre isso aí. Beleza? Ou seja, na França atual, o imigrante traz sua cultura, sua etnia, sua força de trabalho, sua tradição na construção de um país ainda mais forte. Olha que intervenção interessante, esse assunto é importante de ser trabalhado numa intervenção. Concorda comigo? Outra coisa importante, eu poderia falar disso também se o assunto fosse identidade nacional. É porque hoje a identidade nacional, o próprio conceito de identidade nacional tem sido muito repensado. A identidade nacional hoje não tem mais a ver com a etnia ou com a raça, todo mundo branco, todo mundo negro, não tem mais a ver com sangue. O brasileiro, por exemplo, é uma nação, porque cada um que aqui está, e não importa se seja descendente de italianos, de africanos, de portugueses, de índios, se todo mundo se sente brasileiro, pronto, somos uma nação. Quem fala muito sobre isso é o Darcy Ribeiro, naquele livro chamado O Povo Brasileiro. Beleza? Guarda isso, tá? Isso é muito importante, hein, criatura? Em O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, olha aí uma citação, hein? Aparece essa ideia de que hoje o que constrói uma nação é muito mais o sentimento de pertencimento do que o sangue. O que constrói uma identidade nacional é a sensação de pertencer ao grupo. É a identidade, é o sentimento de pertencimento. Não é mais a questão da cor da pele ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, as diversas culturas podem criar, nesse caso, uma nação só. Se houver o mesmo sentimento de pertencimento, o mesmo sentimento de nós. Uma outra proposta que me permitiria falar também da Copa do Mundo de 2018 seria alguma coisa relacionada à globalização. Em que sentido? No sentido de que na década de 60, por exemplo, época de Guerra Fria, década de 1960, quando se falava em União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, falava-se principalmente de cortina de ferro, de um lugar sombrio. Os filmes, inclusive, retratando calabouços, lugares inacessíveis e dos quais não se poderia sair, não se poderia ir até lá e nem sair de lá. Hoje, no mundo da globalização, a Copa do Mundo acontece lá, você vê cenas, não é, gravadas em Moscou, e você assiste a jogos da Copa do Mundo acontecendo na Rússia com propaganda do McDonald's. Ou seja, essa ideia da globalização associada ao universo capitalista. Falar da Copa do Mundo de 2018 acontecendo na Rússia é uma forma de dar um exemplo do poder da globalização. Beleza, criatura? Espero você para outros vídeos. Eu vou gravar vários vídeos falando aí sobre repertório sociocultural, temáticas e também estrutura de redação, beleza? Espero ter contribuído, tá? Um abraço!